Fala galera, e aí pessoal, beleza? Estádio Esquadrão, seu canal de notícia de torcedor para torcedor. Hoje é dia de Bahia, viu? Hoje é dia de Bahia e para o Newton Santos enfrentar, ó, a equipe do Botafogo. Jogo extremamente difícil. Nós estamos aqui para o nosso Hoje é Dia de Bahia. A gente vê as possíveis escalações aí do Bahia e as possíveis escalações do Botafogo, né? Então vamos lá. Antes da gente começar, né? Aqueles nossos jabazinhos básicos. O primeiro está aqui, ó. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações. Nós estamos naquela nossa meta e naquela perseguição. Nós queremos chegar, ó, a 4.000 inscritos. E aí a gente precisa de vocês, beleza? Mais a inscrição, o like, o joinha e compartilhar esse nosso conteúdo já ajuda demais. Então, sem mais delongas, vamos lá, vamos falar do jogo. Jogo difícil, né? Jogo complicado, sobretudo pela situação da tabela. Vamos logo aqui para a gente ver qual é o jogo de hoje. Bahia e Botafogo, Botafogo e Bahia pela rodada 21. Então, o Bahia enfrenta o Botafogo líder. O Botafogo que tem aí que está invicto nos seus domínios, que está 18 jogos sem vencer, contra o nosso Bahia, que é o porteiro do Z4. Bahia que procura aqui encostar no 15º, né? E sair dessa zona incômoda aqui, ó. A gente, vamos só dar uma olhadinha nas partidas. A rodada começou com 2 empates, então Internacional empatou com o Flamengo e o Corinthians empatou com o Goiás. E agora, às 16 ou às 11 horas, tem Bragantino e Cuiabá, mas às 16 horas joga Bahia, joga Santos e joga América. Aqui a situação é que o São Paulo deve jogar sem alguns dos titulares, né? E você tem às 18h30 Curitiba e Vasco da Gama jogando. Ou seja, a situação aqui, se o Bahia não vencer ou não empatar, nós podemos perder aqui, né, a nossa 16ª posição para o Santos. Santos que, se ao menos empatar com o Atlético, ele pode passar o Bahia. No caso do Atlético aqui, inauguração da Arena, primeiro jogo na Arena, deve ter casa cheia lá, capacidade máxima de ingressos vendidos. Então, a situação do Bahia hoje não é fácil, beleza? Então, vamos lá. Vamos primeiro aqui, para a gente começar a falar, primeiro falar, ó, do mandante, falar do Botafogo. Para a gente falar do Botafogo, vamos jogar algumas imagens na tela, né? Vamos jogar aqui algumas coisas que a gente não vai gostar, obviamente, mas tá aí. A gente vai deixar aí as imagens do último jogo, as imagens do jogo Botafogo e Bahia, Bahia e Botafogo, pela rodada número 2 do Brasileirão 2023, aonde o Bahia perdeu de virada para o Botafogo, né? Como a gente falou do Botafogo aí, então a gente deixa ele, a gente deixa ele aí, como a gente falou, o Botafogo ele tem 48 pontos, é o líder, está com uma vantagem de 11 pontos aí e ele busca alargar mais essa vantagem. Se vencer o Bahia, ele já vai conseguir abrir uma vantagem em cima do Flamengo, que empatou no sábado, né? Se perder, ele se complica. Jogando em casa, o Botafogo tem 10 vitórias nas 10 partidas que eles jogaram em casa. Ou seja, o Botafogo tem uma situação aí extremamente boa para eles, né? Dá uma olhadinha aqui nos últimos 5 confrontos, a gente já sabe, o Botafogo ele venceu tudo em casa, mas nos últimos 5 confrontos do Botafogo, tá o seguinte, o Botafogo empatou pela Sul-Americana aí no meio da semana, empatou jogando fora de casa contra o São Paulo, então o último resultado, o da semana passada, é um empate. Botafogo, o time que vem aí revezando, poupando alguns titulares na Sul-Americana e jogando com time
total, time completo no Brasileirão, né? Então, a última vitória do Botafogo no Brasileirão foi jogando em casa, para variar, né, contra a equipe do Internacional. Fora isso, mais um empate na Sul-Americana e jogando fora de casa, no início do mês, um empate contra a equipe do Cruzeiro. Ou seja, o Botafogo nos últimos 5 jogos, vem de 4 empates e 1 triunfo. Esse é o Botafogo que vem aí jogar contra o Bahia, ou que vai receber o Bahia. Botafogo tem alguns desfalques, né? Botafogo tem 4 ausências. Botafogo vai jogar sem o Tietê, o Botafogo vai jogar sem o de Plácido, né? Tietê e de Plácido suspensos, e ele vai jogar também sem o Tiquinho Soares lesionado. Isso por um lado. Por outro lado, o Botafogo também poderá contar, né, com o Diego Costa. E aí é que entra a dúvida do Mister Bruno, do treinador do Botafogo. A dúvida é quem ele vai colocar no ataque, se ele vai manter o Janderson, se ele vai entrar com o Diego Costa, e na lateral direita, se ele vai entrar com o JP ou se ele vai colocar o Ponte. Mas isso aí, provavelmente, como o treinador não deu pistas, ele só vai indicar na hora da escalação, na hora do jogo, né? Ou seja, qual seria um possível time titular para o Botafogo? Vamos colocar ele aqui na tela. Um possível time titular para o Botafogo seria esse aqui. Vamos puxar aqui, vamos organizar aqui. Está aqui na tela para vocês, possível time titular. Então, ele teria Lucas Perry, 3 zagueiros, né? 3 zagueiros, está investido aqui do lado direito o JP. Então, ele teria Vitor Cuesta, Marlon Freitas e Adrielson, uma linha com 3 zagueiros. Hugo, meio campo, você teria Gabriel Pires, Eduardo, e aí no ataque você tem Luiz Henrique, Vitor Sá, e aqui, como nós falamos, a dúvida do Mister, né? A dúvida do Bruno, Janderson ou Diego Costa. Mas esse seria um time, um 5-4-1, ou 5-4-1 mesmo aqui. Beleza? Esse seria o time. Qual seria a dúvida de vocês? Se você tem uma escalação que você pensa diferente para o Botafogo, ó, joga aí para a gente, mostra aí para a gente qual seria a sua escalação. Beleza? Falando agora aqui, ó, do nosso Bahia. E aí, para falar do Bahia, a gente vai jogar aqui algumas imagens do último treino, né? Vamos jogar aqui do Bahia. Imagens do último treino do Bahia. Tá aí Caulinho, Rezende. Bahia que vem de uma sequência boa. Então, nos últimos 5 jogos do Bahia, o Bahia vem fazendo 3 jogos bem. Então, dos últimos 10, né? 10 intervalos de jogo, o Bahia só jogou ruim em um intervalo. Para ser mais específico, nos últimos 3 jogos, o Bahia só jogou um tempo ruim, que foi quando ele jogou contra a equipe do Atlético Mineiro. Então, Bahia vem aí em uma crescente, 3 bons jogos, um bom triunfo em cima do América Mineiro. Aí o Bahia, infelizmente, perdeu para o Atlético Mineiro, mas fez uma excelente partida contra o Bragantino, onde o Bahia aplicou 4-0. De forma que nos últimos 5 jogos, e aí nós vamos ver aqui na tela, né? Nos últimos 5 jogos, o Bahia só perdeu uma única partida. Vamos jogar isso na tela aqui para a gente ver. Então tá aqui. Botafogo, Bahia 4, Bragantino 0. Aqui a derrota no segundo tempo contra o Atlético Mineiro. O Bahia venceu o América Mineiro por 3-1 e foi buscar um empate em 0-0 contra a equipe do São Paulo e mais um empate em 0-0 contra o Corinthians jogando em Salvador. Ou seja, 5 jogos, uma única derrota.
de alguma forma, o Bahia tem melhorado, né? O Bahia melhorou e nesses últimos 3 jogos aqui, o Bahia tem mostrado uma evolução, sobretudo no jogo contra o Bragantino. Obviamente que esse jogo contra o Botafogo é um jogo extremamente difícil. Botafogo é uma equipe muito organizada, o Bahia é um time que vem se organizando, mas, como diz o nosso treinador, como diz o Mister Paiva, o Bahia deve jogar sem medo, o Bahia deve tentar jogar da melhor forma e buscar o triunfo, né? E é isso que a gente quer. Nós queremos que o Bahia jogue com um time competitivo, buscando o triunfo, sem, né, obviamente, medo. O resultado, o resultado ele vai depender muito do trabalho. E é isso aí o Bahia tem. Foram 4 treinos que o Bahia teve, então tempo suficiente para se fazer um bom trabalho. O que a gente torce é que o Bahia jogue bem e que ele consiga aí ou um triunfo, um empate, mas se perder e jogar bem, a gente sabe que o jogo vai ser extremamente difícil, principalmente porque é o líder do campeonato e, como nós falamos, 10 jogos invictos no Engenhão, esse estádio aí que a gente utilizou como nosso papel de parede, né? E aí, qual seria a escalação do Bahia? Você acha que o Bahia vai colocar um time diferente? Para mim, sem novidades. O Bahia vem exatamente da mesma forma que o Bahia jogou a semana passada e na semana retrasada. Talvez uma outra modificação. Para mim, ele não entra com o Everaldo, então são 3. O Botafogo tem uma linha com 3 zagueiros, então provavelmente ele vai querer jogadores rápidos de mais mobilidade. O Everaldo ele recua um pouquinho, ele provavelmente não vai dar essa mobilidade. Então, para mim, é esse cara aqui que vai entrar. Então, vai ser o Mengote. Uma outra dúvida que eventualmente o Mister poderia ter seria aqui na esquerda. Na esquerda, com a colocação de Biel no lugar de Ratão, né? Esse daí, Biel que voltou, nosso Bahia que vem aí está com praticamente 100% do time, né, titular disponível para um Mister Paiva. Mas essa é a escalação. É um Bahia no 4-3-3 normal, Vitor Hugo na zaga pela esquerda, Canu pela direita, o goleiro Marcos Felipe que vem garrando muito, né? Nosso lateral direito, sem dúvida, Gilberto, sempre jogando em evolução. Na esquerda, o Camilo Cândido. E aí, eventualmente, no segundo tempo, a gente pode ter aqui o Matheus Bahia. Meio campo é esse aqui. Dificilmente o Acevedo consegue tirar a vaga de Rezende, mas o nosso meio campo é Rezende, Tassiano e a nossa caulidade, né? O Caulipso, o Caulipsita, Cauli, como ele largou o doce, né? Cauli aqui no meio, o nosso 10, né? O nosso 10 em forma de 8, o nosso 8 em forma de 10, que joga aqui no nosso Bahia. Cauli comandando no meio. Na frente, Mingote para dar velocidade e a gente espetando o Ademir pela direita e o Ratão pela esquerda. Esse seria o time, essa seria a nossa proposta de escalação. Mas aí a gente pergunta, você concorda com isso? Você acha que esse time vai ser o time que o Mister vai colocar? Se você não concorda, você já aproveita, depois de você deixar seu like, você vai lá nos comentários e aí você bota a escalação que você prefere. Beleza, galera? Mas é isso aí. Lembrando aqui que nós não falamos, né? Falando da arbitragem, né? Todo jogo tem uma arbitragem. Quem apita essa partida são árbitros de São Paulo. O árbitro principal é o Flávio Rodrigues de Souza, assistido por Danilo Ricardo Simon e Miguel Catâneo Ribeiro. O quarto árbitro vai ser o Carioca, o Tarciso Pinheiro Caetano. No VAR, nós vamos ter o Rodrigo Guarizo Ferreira, auxiliado por Fabrício Porfírio. Então,
a arbitragem completa de São Paulo, à exceção do quarto árbitro. Beleza, galera? Então é isso aí. A gente se despede por aqui, torcendo para que o jogo Bahia e Botafogo, Botafogo e Bahia, seja um jogo com um bom resultado para a gente. Valeu! Vou caindo fora aqui, botando o Bahia para falar e a gente vai nessa. Valeu, um abraço e já fui, papai.